Salve, rapaziada, ligando no Super Poker. Mais um tá na mão, agora com o Felipe Ketzer, que vai contar pra gente a mão que ele jogou agora há pouco no One Day High Roller. Ketzer, conta pra gente, cara. Tá bom, então a última mão antes do intervalo, eu contra o Realisson. Ele é o Small Blind, eu sou o Big Blind. E chega nele, ele limpa a parada, eu tenho cerca de 35 blinds, ele tem um pouco mais, 60 blinds. Então ele limpa e eu dou uma falhinha, eu falo, ó, só vou dar raise com mão boa. Eu olho Ace 7, eu acho que é a linha ali dos meus ases que eu não vou isolar. Eu vou isolar Ace 8 mais nessa parada, vou isolar pares muito bons ali, uns Rei Dama, Rei Vala, Rei 10 Suited, vou isolar. E algumas mãos lixo, assim, também eu vou isolar para balancear esse range. Beleza. Então eu dou check com o Ace 7. O board vem Rei, Vala e 10, Rainbow. Eu tenho As High e Broca da dama. Ele beta um blind e eu dou call. Normal, ele pode ter qualquer tipo de mão ali, né? Beleza. Turn bate um 5, abrindo um flush draw. E ele continua para um bet de 3 blinds em 5 blinds. Eu pago ainda com o Ace 7, porque eu acho que eu ainda estou na frente dele, das brocas, imensidade de brocas que ele tem ali, porque ele completa com Dama 2, Dama 3, Dama 4, Dama 7, são todas brocas naturais, e ele continua betando com 9 e 8, que são as pontas ali, com 9 e 7, que é broca. Alguns outros 9 também ele pode betar, continuar agressivando ali, 9-4, 9-3, suited. Então ele tem bastante coisa que eu ainda estou ganhando com o As High. Decido pagar novamente. E River dobra o Rei. Então fica Rei, Vala 10, 5, Rei, e não completa o flush do turn que tinha desenvolvido ali, o flush draw. Ele entra no time bank, começa a pensar, eu ainda não olhei para o board ali, e aí ele decide dar o win, que é aproximadamente 3 pots ali. O pot tem 6 blinds, tem 11 blinds, e eu tenho uns 30 blinds para trás ali, e ele decide me colocar em all-in. Eu acho que é uma jogada que faz bastante sentido do lado dele, porque, assim como eu estava falando no turn ali, ele tem muito blefe percebido. Então todas as vezes que ele tiver o rei, ele quer patrocinar esses blefs ali, para não ficar muito fácil ali na minha situação de eu sempre pagar com todos os meus bluff catchers, achando que ele tá blefando, então eu sempre pago. Então ele dificulta a minha vida ao máximo ali, e às vezes que ele tem o rei, ele tá polarizando a parada, né? Ou ele tem tudo, ou ele não tem nada. Sobre a minha construção pré-flop ali, o meu range, ele sabe que eu não tenho 10-10, que eu não tenho Vala-Vala, que eu não tenho Rei-Rei, que eu não tenho Rei-Valete. Eu posso ter alguns reis ali, tipo Rei 9, Rei 8, que eu não isolei, Rei 7. Alguns reis eu vou isolar pré-flop, alguns reis ruins ali, Rei 2, Rei 3, Rei 4. Então já diminui um pouco ali as minhas combinações de rei, principalmente porque essas são as off, então dá bastante combinação. E, cara, no River, eu fiquei pensando, pô, quais mãos que eu chego aqui dessa maneira? Então eu tenho muito valete, muito 10, que muitos desses estão acompanhados ali pelas cartas medianas, tipo acompanhado por um 9, 10 e 9, valete 9, valete 8, 10 e 8, mãos que eu não isolaria no pré-flop, e que eu acho que eu ter o 9 e o 8 é bem ruim, porque eu bloco todos os blefs aqueles que eu estava falando que ele poderia ter. E aí a minha decisão é, a força da minha mão, um valete ou as, é exatamente a mesma, porque ou ele tem o rei, ou uma sequência, ou um full lá, ou ele não tem nada, ele nunca vai estar blefando lá com um par de 2. Então a decisão devo pagar com essa mão ou não? Ter o 7 ali é um pouco ruim, porque bloqueia o 9 e 7, o 8 e 7, que poderiam ser as brocas do turn que ele betou e aí decidiu polarizar total no River. Só que eu acho que é um pouco menos pior ali eu ter o 7 do que eu ter o 8 e o 9. E aí pensando, eu sei totalmente da capacidade dele, sei que ele entende tudo isso que eu tô falando, a parte teórica ali. Eu não sei se na teoria pura lá é um call, mas na hora senti que essa mão eu queria pagar mais do que um Vala 9, do que um Vala 8, do que um 10 e 8. Paguei,
E o detalhe é que era a última mão antes do intervalo ali também, tava fechando a reentrada, falei para ele, cara, vou pagar qualquer coisa, eu vou reentrar ali, mas eu acho que tu deve ter o 98, 97 lá. Falei em voz alta, paguei, já mostrei o Asi 7, assim, que é aquele showdown que ou tu é o gênio, ou tu é o cara mais burro do mundo. E aí eu fui o gênio dessa vez, que deu certo o call, ele tinha 9,7 mesmo, e puxei as fichas, dobrei e consegui um stack legal ali pra volta do intervalo. Você acha que a size dele, river, tipo, altera alguma coisa? Por exemplo, se ele, em vez de overbetar quase 3 vezes, ele faz pot, 80% ali, você pode ter alguma ação diferente? Cara, então, eu acho que talvez no turn ali ele poderia ter feito uma size um pouco maior ali, que dificultaria mais a minha vida ali, já começar no turn já dando uma polarizada maior ali do que os 3 blinds em 5 que ele fez, que foi 2/3. Mas eu acho que river, a jogada dele é perfeita, como eu falei, tipo, ele tem muito blefe, dama 2, dama 3, as damas, os 9x e tal. Então, eu acho que não tem outro size a não ser esse que ele fez ali, dos 3 potes, polariza tudo, dificulta tudo a minha vida ali. E eu ia foldar um monte, como eu ia foldar o Vala 9, o Vala 8 que eu tava falando, e foi isso. Maravilha. É isso aí, rapaziada. Mais tarde voltamos com mais informações aqui do BSOP Millions.